Então, agora nós vamos começar a roupinha da nossa bonequinha. Eu tenho aqui tudo cortado, tudo já cortadinho no seu devido lugar, só pra gente costurar e montar. Então, vai ser um vestidinho com um avental, com uma calcinha. E nós vamos fazer agora passo a passo. Eu vou deixar as medidas para vocês na apostila, mas nós vamos começar pelo vestidinho. O vestidinho, então, é composto do peitinho, que são duas partes iguais, as mangas, que são duas mangas, e uma tira para fazer a saia, que é uma tira no tamanho de aproximadamente 75 centímetros por 11, 70 de comprimento por 11 de largura, e uma golinha. Então, o primeiro passo aqui, eu vou costurar a golinha, desviro e vou mostrar pra vocês onde que eu vou encaixar a golinha aqui pra eu já costurar o peitinho. Já costurei a golinha aqui, eu vou mostrar aqui desse lado que fica melhor pra vocês verem. Tá costurada, dei os piquezinhos em volta da gola e agora eu só vou desvirar, passar e fazer um detalhezinho nela antes de colocar ela no meio da blusinha do peitinho, do vestido. Então, eu desvirei, venho com a tesoura aqui, né, posicionando as curvinhas para ficar bem direitinho. Aí, vou ajeitar, vou dar uma passadinha e venho aqui mostrar pra vocês o que eu vou fazer antes de pregar. Então, aqui eu já passei a golinha, eu tô aqui com uma linha de bordar. Vou tirar esses outros aqui, que é melhor pra enxergar. Tô com uma linha de bordado, e o que eu vou fazer aqui? Eu dei um nozinho, vou introduzir aqui na pontinha da minha golinha. E vou fazer um pontilhadinho. Os pontinhos não precisam ser muito grandes. Então, continuando, eu vou fazer uns pontinhos, um pontilhado aqui, para simular uma costura. Então, é só um pontilhadinho só, dessa maneira. Eu vou fazer na volta toda e já mostro como ficou. Terminei a golinha, então ela vai ficar dessa maneira aqui, um pespontinho. E a gente vai achar o meinho, eu quero esse ladinho aqui pra cima. E a gente vai achar o meinho. Eu fiz assim, eu dobrei aqui e dei um pique bem no meinho da gola. E agora eu vou abrir, aqui tem, como eu disse, são duas partes, pra ficar mais fácil pra gente depois. Vou colocar a golinha bem aqui no meinho, piquezinho com piquezinho. E vou ajeitar aqui a outra por cima. Bem certinho, para que fiquem as partes todas encontradas. E vou colocar um alfinetinho antes de ir à máquina. Eu acerto aqui, aqui já saiu tudo do lugar já. Eu acerto o piquezinho bem certinho. E coloco um alfinete. E assim eu vou acertando aqui a golinha, que tem que ficar rente ao tecido do vestido. Aqui no final, a golinha não chega no final mesmo, tá? Ela tem para antes do final. Mas eu vou colocar um alfinete aqui, para não correr também. Aqui a mesma coisa. Vou acertar aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou levar a máquina.
Só acertando o restinho aqui. Eu vou levar a máquina e vou passar uma costura reta. Daqui, que é o centro das costas, faço a curva aqui na gola e volto pro centro das costas de novo. Antes de fazer a costura do vestidinho, aproveitando a linha que eu tô com a linha branca aqui na máquina, eu vou fazer a calcinha dela. A calcinha dela são duas partes que estão divididas dessa maneira. E eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou juntar essas partes aqui com uma costura. E depois eu volto para mostrar para vocês o que eu vou fazer. Então, eu juntei aqui as duas partes por uma costura. Então, já estão juntas. E agora, eu vou fazer as barrinhas de cima e de baixo, antes de fechar o ganchinho que a gente fala que é o entre pernas. Mas para fazer essa barrinha, eu vou virar uma vez para dentro e bem aqui na pontinha do tecido, eu vou passar uma costura com elastex para já ficar franzido. Vou fazer isso e volto para mostrar para vocês. Então, já passei o elastex aqui nas pernas e na cintura. Agora, o que eu vou fazer é ajeitar o elástico, ajustar, né? E depois eu vou passar a costura aqui no meio da perninha, para poder fechar a calcinha, a gente já veste nela. Então, o shortinho da nossa boneca ficou assim, bem fofinho. Bem fofinho. E eu vou deixar ele aqui do lado, depois a gente veste a roupinha toda. Aqui, então, já passei uma costurinha daquela maneira que eu falei pra vocês, começando aqui com retrocesso, vem, faz toda a curva e termina aqui novamente. Aí, a golinha fica aqui no meio, bonitinha, presinha. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai cortar as quininhas pra poder virar. Aqui eu vou dar uma acertadinha também. E ao redor da golinha, a gente vai fazendo piques, pequenos cortes, até chegar na costura. Não pode pegar na costura para que a costura não solte. Dessa maneira, a gente vai conseguir desvirar nossa golinha, sem ficar nada empapuçado, nada prendendo ali por baixo, por dentro. Isso já é uma dica de costura, tá? Toda vez que tiver uma parte curva, em roupinhas de boneco, até mesmo moldes muito curvos, então a gente tem que dar o piquezinho. Peguei, dei o piquezinho, agora eu vou virar. Vou acertar essa quininha aqui. A gente usa tudo que a gente tem, né, pra acertar as quininhas. Acerto a costura aqui. Aqui desse outro lado a mesma coisa, que ainda tá preso. Acerto as quininhas. E daí, vou desvirando o meu vestido. Acertando ali sempre a parte da golinha aqui. Aos poucos ele vai se ajeitando. E ele vai ficar dessa forma aqui. Já é a parte da frente e das costas juntas. E a golinha já presa. Agora, então, eu vou pegar a minha manguinha e vou passar uma costura de franzir na minha manguinha aqui na parte de cima. E na parte de baixo, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer assim com uma só. A manguinha está aqui, eu estou do lado avesso. Aí, eu vou deixar aqui, ó, quase a metade. Vou medir aqui quase na metade ali. E vou vincar. Vincar que eu falo é passar a unha. A gente poderia passar o ferro, mas como demora mais, então vai ser a unha mesmo. Esse tamaninho já tá... Já está bom pra minha bonequinha. Aí, eu vou passar... Vou dar uma dobrinha aqui por dentro. Vou
vou dar uma dobrinha por dentro e vou passar a costura para franzir. Então, na verdade, eu fiz uma barrinha de mais ou menos 1 centímetro e vou passar a costurinha tanto na parte de cima para franzir, quanto na parte de baixo na barrinha, para eu franzir também. E já mostro aqui para vocês. Já passei, então, a costura. E o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou franzir a parte de cima, que é onde a gente vai pregar no vestido. Eu vou franzir assim. Até que a minha manguinha caiba no vãozinho, na cava do meu vestido. Então, eu vou franzir dessa maneira, até que a manguinha caiba dentro do buraquinho da cava do vestido. Então, quando ela estiver cabendo aqui dentro, eu vou prender a máquina. 2 linhas aqui. Então, dessa maneira, daí eu distribuo o franzido direitinho e vou ali na máquina pregar. Vou fazer isso com as 2 manguinhas. E agora eu vou franzir aqui a parte das manguinhas. Como essa boneca é uma boneca decorativa e não vai tirar roupa, não é uma boneca para brincar, então não tem problema ficar certos acampamentos a fazer ali no vestido. E aqui tá. Vou puxar a linha de baixo para franzir o bracinho. E daí tem que medir na boneca uma distância que dê para entrar a manguinha, o bracinho dela. Eu acredito que isso aqui seja o suficiente para entrar. Se você preferir também pode fazer com o lastex. Acho que assim já dá. Vou franzir as 2 manguinhas, os 2 ladinhos. Aí eu já menso um no outro para ficar dos 2 lados a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Está igual. E agora eu vou ali na máquina e vou fazer o quê? Eu vou juntar a parte de trás com a parte da frente e vou passar uma costura aqui da manguinha, fechando embaixo da manguinha e fechando a lateral do vestido. Aí, como eu disse para vocês, não tem problema que é uma boneca que vai ficar com a roupinha, não vai ficar sem roupinha, não vai ser para trocar roupinha. Então, as costuras vão ficar aqui do lado de dentro. A parte de cima, então, ficou assim, com as manguinhas, né? Forradinho. Agora, a gente vai pra sainha. A sainha, então, primeiro a gente vai fazer um acabamento aqui no fundo, para depois fazer a costura dela. O que que eu vou fazer? Eu vou unir, vou tirar essa tira aqui, porque pra mim não interessa essa tira branca aqui. Então, eu vou unir aqui até faltar 2 dedos pra chegar na cintura, digamos assim. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma costura de 2 centímetros. Eu não vou costurar pezinho de máquina, não vou deixar 1 centímetro. Eu vou fazer 2 centímetros de costura para fechar a sainha. Costurei, então, deixei aqui 2 centímetros mais ou menos. E agora eu vou abrir aqui para fazer um acabamento na minha sainha. Então, eu passo a unha aqui, vou vincar com a unha. E daí aqui, eu vou dobrar uma vez e dobrar outra vez. E aqui a mesma coisa, vou dobrar uma vez e dobrar outra vez. Dessa maneira, a nossa sainha vai ficar com um acabamento bem bonitinho. E agora eu vou, pelo lado da frente, passar uma costura. Só passar a costura
bem em cima aqui, eu vou sentindo com o dedo para poder passar a costura desse lado e vai ficar costuradinho aqui com acabamento bem perfeito. Voltei então com o acabamento, olha, fica a costura assim, aqui o abertinho que vai na saia e aqui do outro lado bem presinho, bem acabado, bem bonitinho. Agora então eu vou fazer uma barrinha, né? Dobra um pouquinho, dobra meio centímetro, mais meio centímetro e costura ao longo de toda a saia. E na parte de cima eu vou passar o ponto de franzido para franzir a sainha e já volto aqui. Aqui a minha saia toda franzidinha. O ponto de franzir que eu passei é o ponto maior que tem na máquina. Na minha máquina é o ponto 4. Aí franzi, daí depois que eu franzir, eu arrumo bem bonitinho assim, para ficar bem distribuído, franzido. E agora eu vou posicionar a minha sainha, a minha blusinha na sainha para pregar. Como que eu vou fazer isso? Aqui tá a parte aberta. E aqui seria a parte de cima, que ficaria, o vestido vai ficar assim. Como que eu faço? Eu vou pegar essa pontinha aqui, esse ladinho aqui, e vou unir com esse ladinho aqui. Só que para fazer isso, eu tenho que virar. Então, vai ficar assim. E aqui, eu vou posicionando a minha sainha. Puxar as linhas aqui para ficar bem direitinho. Eu vou fazer do outro lado. Mesma coisa, tá, gente? Vou fazer do outro lado, que eu acho que pra mim vai ficar melhor. O vestidinho tá assim, daí eu vou unir dessa maneira, só que eu tenho que fazer direito com direito para conseguir fazer isso. Então, eu venho aqui, vou fazer uma primeira dobrinha. Essa dobrinha da onde a gente costurou, eu vou dobrar ela aqui por cima do vestidinho. E vou prender com um alfinete. Vai ficar meio grossinho, mas é só tomar cuidado com o dedo para prender. E agora, eu vou posicionando a parte de cima junto com a parte de baixo bem direitinho. Então, eu venho fazendo a volta toda e vou colocando alfinetinho para não sair do lugar. Lembrando que essa parte que tá aqui dentro é a parte do peitinho do vestido, ou seja, a parte da blusinha do vestido. Então, eu vou posicionando e vou colocando alfinetes para não correr. Então, eu venho, vou ajeitando aqui o franzido, vou deixando ele bem uniforme, para ficar um vestidinho bem distribuído, bem franzidinho. E daí, posicionado, eu coloco o alfinete. Eu tô vendo aqui que o meu tá esticando um pouquinho a mais aqui, ó. Então, eu vou ter que desmanchar, vou ter que tirar o alfinete e redistribuir o franzido. Porque senão, o que que acontece? O meu franzido fica mais numa parte e menos na outra. E daí o vestido pode ficar estranho. É só eu puxar um pouquinho pra cá. Pronto, acho que já deu. E daí, novamente, eu vou prendendo aqui. Lembrando sempre de ajeitar o franzido. E daí, chegando aqui no finalzinho, estando tudo certo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, que foi uma dobrinha. Vou dobrar aqui a pontinha da costura por cima da parte de cima do vestido. E vou prender com alfinete. E agora, eu vou levar a máquina e vou costurar toda a cinturinha do vestido. Nosso vestidinho ficou dessa maneira aqui, terminadinho. Aí, agora, nós vamos vestir tanto o shortinho
quanto o vestidinho. Um shortinho, a gente vai passar pelo pezinho. Tem que deixar um franzido que dê pra passar no pezinho, tá? Vamos ficar com o shortinho bem fofinho, bem bonitinho. Lembra sempre de cortar as linhas. Nosso shortinho vai ficar dessa maneira e agora a gente vai colocar o vestidinho. Antes de vestir nos braços é melhor passar pelo bumbum, porque o bumbum e a barriguinha são grandes. E daí vai ficar dessa maneira o nosso vestidinho. Se você quiser, você pode fazer ele pra colocar botão. Eu não vou colocar botão, eu vou passar uma cola. Até porque ele não vai sair mesmo. Olha que coisa mais linda, nossa bonequinha Ginger. Que coisa mais lindinha que ela está ficando. Agora, então, nós vamos fazer o avental. E daí, depois que fizer o avental e o laço, eu volto e termino de montar ela com vocês. Estamos quase acabando nossa bonequinha. E eu trouxe aqui agora, a gente vai fazer o avental. O avental é uma parte de tecido. Tem as medidas lá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um detalhezinho, um bordado em inglês e uma fita. Só que antes eu vou fazer a barrinha numa das extremidades, na parte que seria de baixo. Aí depois eu venho costurando a fita, costurando o bordado em inglês, né? Que ele vai ser, a costura dele é só em cima. E depois, para tirar o bordado em inglês, eu vou colocar uma fitinha vermelha. Mas primeiro eu vou fazer o barradinho aqui e já mostro pra vocês. Preguei então o bordadinho em inglês, preguei, fiz a barrinha aqui embaixo, a barrinha, e prendi o bordadinho em inglês. Agora então, eu vou fazer o detalhe com essa fitinha, que é uma fitinha de gorgurão. Eu só vou aparar aqui a beiradinha, para não ficar subindo esses pelinhos do tecido. Se na sua cidade você achar um outro tecido que tenha desenhinho de biscoitos ou alguma fitinha decorada que tenha desenho de Natal, que você queira colocar no lugar do bordado inglês, vai ficar bonitinho também. É que aqui realmente eu não achei nada. A fita que eu achei era branca com dourado, muito larga. E não ia combinar com o conjunto da boneca. Então aqui eu tô tirando essa pontinha para a hora que eu passar a cola não ficar subindo essas linhinhas pra cima. Tirei. Vou ficar assim bem limpinho. E agora então eu vou passando a cola universal e vou colando aqui a minha fita, pegando no meu tecido e pegando no meu bordado. Aí eu vou usar de base, como é um tecido quadriculado, eu vou usar de base aqui o quadradinho aqui pra... A fita não tem lado, né? Então, eu passo a cola pela fita, de maneira que não fique só no meio, mas que fique mais pelas bordinhas também. E venho usando de
base o quadradinho aqui do tecido. E colo. Aí eu vou virar assim, ó, eu sempre gosto de fazer isso, eu acho que ajuda bastante. Eu venho com... Eu posso ir até aqui no tecido, mas o tecido eu posso errar aonde eu vou passar a cola. Então é mais fácil eu vir pela fita, porque pela fita eu me oriento e não erro. Passei mais um pedaço. E assim eu vou indo. Sempre de pouquinho em pouquinho, para não vazar cola, para ficar um trabalho bonito. Aí eu venho, passa... Se tiver uma fitinha mais fina também, pode passar, só que daí vai ter que tomar cuidado com a cola. Essa minha fita aqui tem 1 centímetro. Uma fita de gorgurão de 1 centímetro.